Existe uma frase que atravessa gerações no Brasil e que sempre aparece nessa época do ano. O ano só começa depois do carnaval. E toda vez que eu escuto essa frase, eu faço a seguinte pergunta, que é uma pergunta muito simples, mas extremamente reveladora. Quem exatamente pode se dar o luxo de esperar o ano começar para fazer alguma coisa? Porque enquanto muita gente repete isso quase no automático, líderes mais maduros já entenderam que é fundamental. O carnaval não deveria atrasar o ano. Ele revela como cada pessoa entende o trabalho, a produtividade e a sua própria responsabilidade. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso com você, sobre produtividade em contextos imperfeitos, sobre descanso, pausa estratégica e preguiça, que não são a mesma coisa, e sobre o erro de achar que para ser produtivo você precisa se desconectar completamente do seu trabalho ou da sua vida. Porque quanto mais a gente cresce no trabalho, quanto mais você cresce profissionalmente, mais o trabalho exige da gente. E fugir disso não vai te levar muito longe. Mas aprender a lidar com isso com inteligência, sim. O Liderança Insana é um projeto feito para quem lidera ou está se preparando para o próximo passo de carreira. Mas nada disso existe sozinho. Aqui, a gente reúne especialistas, experiência real e conversas profundas para construir um conteúdo sólido, atual e aplicável. E a sua contribuição é muito valiosa para que esse projeto cresça e alcance ainda mais líderes. Curta esse episódio, siga o canal e continue com a gente. Mito 1. O ano só começa depois do carnaval. Essa frase ela parece inofensiva, ela é cultural, ela é quase folclórica no Brasil, mas na prática ela carrega uma mentalidade muito específica, a de que só é possível funcionar quando o contexto é perfeito. Quem lidera não pode esperar o ambiente ideal, não pode esperar o calendário colaborar para fazer as coisas, não pode esperar o silêncio total para conseguir tomar uma decisão. O problema nunca foi o carnaval, o problema é a gente ficar dependendo de condições externas para performar. Líderes mais maduros entendem que existem períodos de alta intensidade, períodos de mais ruído e períodos de reorganização. E todos esses períodos fazem parte do jogo. Gente, a produtividade real não exige cenário perfeito, ela exige muita clareza. Mito número 2, produtividade é trabalhar mesmo quando ninguém está trabalhando. Existe uma confusão clássica quando a gente fala de produtividade. Achar que ela é sinônimo de horas trabalhadas, de agenda cheia, de presença constante. Mas o mercado real não funciona assim. Produtividade não é tempo trabalhado. Produtividade é impacto e resultado. Se você passa horas trabalhando, mas isso não move resultado, não protege o negócio ou não gera um avanço real, isso não é produtividade, gente. Vamos trazer isso para exemplos mais concretos. Se você é um vendedor e você não bate suas metas, não adianta você ficar falando que trabalhou 18 horas por dia. Esforço não substitui meta batida. O bônus ele não é pago por cansaço, ele é pago por resultado. Outro exemplo, se você atua em logística e os pedidos não saíram no prazo, o estoque não girou e a operação atrasou, não importa quantas horas você passou apagando o incêndio. Produtividade é entrega previsível, não é um heroísmo improvisado. Se você é gestor de projetos e o projeto estourou o prazo, o orçamento, as pessoas não estão alinhadas, não adianta justificar com reuniões intermináveis. Reunião não é entrega, organização e decisão são. Se você é líder de equipe e o time está desengajado, confuso ou adoecendo, não adianta você dizer que as suas portas estavam sempre abertas, mas ninguém te procurou. Disponibilidade sem direção não é liderança. Você foi proativo e marcou o one-on-one com eles? Não marcou. Você combinou o jogo sobre como funcionariam as conversas sobre temas pessoais com o seu time? Não combinou. Pois é, confusão, gente, gera inação. Ninguém te procurou e a culpa, infelizmente, é sua. Em todos esses casos, o mercado é muito claro. Não se remunera esforço isolado. Se remunera impacto real, impacto no negócio. E existe um problema aqui muito maior. Muita gente ainda é reconhecida por performar essa imagem de estar disponível constantemente, ficar até tarde, ficar respondendo tudo na hora, se fazer presente.
Isso vira uma referência, vira um modelo, mas um gestor que olha resultado deveria enxergar isso não como uma virtude, mas como um alerta. Porque trabalhar muitas horas não é sinal de maturidade profissional, gente. Muitas vezes é exatamente o contrário. Mito 3. Quem descansa perde vantagem competitiva. Esse talvez seja um dos mais perigosos. Você não pode curtir o carnaval porque você está descansando e devia estar trabalhando? Porque ele cria a ilusão de que quem descansa fica para trás. E eu gosto de explicar isso com uma história muito simples que você já pode ter ouvido. Tem a história de 2 lenhadores que estavam numa competição. Sabe essa competição de derrubar? Quem derruba mais árvores? Eu não sei porque eu não moro nos Estados Unidos, mas existe essa competição. E esses 2 lenhadores, eles se esforçavam muito, mas um deles estava sempre parado descansando de tempos em tempos. E quando o outro via esse descansando, ele virava e falava assim: nossa, essa é a minha chance de passar na frente dele. E pegava e dava um gás, enquanto o outro estava lá sentadão. Só que, quando chegou no final da competição, o vencedor foi exatamente o outro, que ficou descansando e parando várias vezes, que parecia que não estava tão engajado, que parecia que não estava se esforçando tanto quanto o primeiro. Esse primeiro ficou muito indignado, voltou para ele e falou assim: cara, como é que você conseguiu ganhar de mim se toda hora que eu olhava para você, você estava descansando? E aí o segundo lenhador disse: enquanto eu descansava, eu afiava o meu machado. E com isso, gente, a gente leva dessa história uma lição muito simples sobre produtividade. Você precisa, de maneira consciente e consistente, afiar o seu machado. E o carnaval pode ser uma oportunidade de fazer isso. Então, aproveite esses momentos não para curtir com culpa e achar que você está perdendo tempo ou que você está perdendo vantagem versus outras pessoas que estão trabalhando, mas sim que você está se recarregando de energia, afiando o seu machado para que quando você entrar em ação de novo, você seja mais eficiente do que quem nunca parou. Mito número 4. Quem acha que o carnaval é improdutivo não entende como o resultado acontece. Deixa eu te provocar com uma frase simples. Se você acha que carnaval é improdutivo, muito provavelmente você só sabe produzir quando tudo está silencioso, organizado e muito sob controle. Isso diz muito sobre você e menos sobre o carnaval. Porque quando algumas pessoas desaceleram, outras estão no auge da operação, gente. O carnaval movimenta bilhões de reais, gera milhares de empregos e coloca setores inteiros em pico máximo de performance. Então não, o país não para no carnaval. O que muda é o ritmo. E líderes maduros entendem uma coisa que muita gente ainda não entendeu. O lazer de uns é o negócio de outros. Muitas ideias não nascem no meio de reuniões inúteis, elas nascem quando o ruído diminui. Muitas decisões estratégicas, elas não amadurecem numa agenda lotada, elas amadurecem quando existe espaço mental. E isso não é preguiça, isso é uma leitura inteligente de contexto. Quem chama isso de improdutividade normalmente está confundindo produtividade com barulho e movimento. E barulho nunca foi sinônimo de resultado. Isso é uma produtividade deslocada. E quem entende isso, sai na frente. Mito 5. O problema não é o carnaval, é a história que você conta sobre ele. Aqui entra um dos maiores testes de maturidade e de liderança, e ele aparece com força justamente no carnaval. Todos os anos surgem histórias parecidas. Funcionários que aparecem pulando carnaval, fotos em bloquinho, vídeos sorrindo, e em alguns casos esses conteúdos acabam indo parar no Instagram da empresa e não no perfil pessoal. A reação das lideranças diante disso costuma revelar tudo sobre a empresa. Algumas empresas enxergam isso como uma falta grave, um desrespeito, uma irresponsabilidade, motivo para advertência ou até para demissão da pessoa. Outras empresas enxergam a mesma situação e fazem algo completamente diferente. Eu nunca esqueço de um caso de uma concessionária de veículos, onde um vendedor ele apareceu pulando carnaval no bloquinho, cheio de alegria, uhul! As pessoas começaram a comentar. A situação parecia à primeira vista um erro de imagem. A empresa ela tinha 2 opções: contar a história do descuido do seu funcionário ou contar uma história melhor. E eles escolheram a segunda opção. A concessionária publicou algo como:
essa é a versão do fulano no bloquinho. Agora venha conhecer a outra versão desse fulano aqui como vendedor da nossa concessionária. Eles transformaram o que parecia um problema em curiosidade, em empatia, em humanização, em atenção. O resultado? Mais gente querendo conhecer o fulano, o tal do vendedor. Mais gente interessada na empresa, mais conexão humana com a marca. Esse exemplo, ele deixa uma coisa muito clara, pessoal. O contexto é neutro. O que muda é a narrativa que a liderança resolve construir sobre ele. Você pode contar a história do funcionário irresponsável, ou você pode contar a história de um profissional real, humano, competente e que também tem vida fora do trabalho. Liderar não é controlar a presença das pessoas, é saber ler o contexto, escolher a narrativa certa e sustentar uma direção. Especialmente quando o mundo está mais barulhento do que organizado. Quem só sabe punir acaba perdendo as pessoas. Quem sabe contextualizar, aí sim constrói cultura. E cultura forte sempre performa melhor no longo prazo. Tudo isso fica ainda mais relevante em anos como esse de 2026. Ano de Copa do Mundo, de eleições, excesso de estímulos. Líderes imaturos enxergam isso como um problema. Líderes maduros enxergam como contexto. Cultura não se constrói apesar da vida real, se constrói a partir dela. Produtividade real não se mede em horas, gente, se mede em impacto, clareza, resultado sustentável. E liderança insana é abandonar o modelo que romantiza a exaustão e assumir uma visão mais estratégica, humana, inteligente do trabalho. Porque o ano não começa depois do carnaval. O ano começa quando você decide liderar melhor o seu tempo, a sua energia e o seu time. Eu sou Ana Seneviva e esse foi mais um episódio de Liderança Insana. Curta, comente, compartilhe e siga o canal na sua plataforma de podcast favorita. Se você chegou até aqui, provavelmente já entendeu uma coisa. Liderar não é simples e não deveria custar a sua sanidade. No Liderança Insana, você vai encontrar conversas com líderes, empreendedores, executivos e profissionais que tomam decisões difíceis no mundo real. Aqui a gente fala sobre liderança, carreira, dinheiro, cultura, poder e escolhas que impactam pessoas e negócios, sem discurso pronto e sem romantizar a exaustão. Esse canal é para quem quer resultado, mas também quer clareza, maturidade, consistência para sustentar resultados ao longo do tempo. Aqui a gente pratica a liderança insana, liderar com estratégia, com consciência e humanidade, sem perder a sanidade. Eu sou Ana Seneviva, bem-vindo ao Liderança Insana.